Ou a glória deste mundo te cega para o reino de Deus, ou o reino de Deus te cega para a glória deste mundo. E nós vamos ler agora Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao 8. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, nós vemos aqui nesta escritura uma vasta lista das coisas boas, maravilhosas para aqueles que vão vencer a glória do mundo, mas também uma previsão de tragédia para aqueles que serão vencidos, dominados, presos pelas glórias do mundo. Quem são as pessoas que são presas pelas glórias do mundo? Os tímidos. Sim, os tímidos. Tímido, obviamente, não é aquele rapaz que não tem coragem de conversar com a moça. Não é esse tipo de timidez. Esse tipo de timidez é personalidade. Não é isso. Se fosse assim, o falastrão, o falador, não é? Ele chegaria no céu. Não é isso, não. Tímido é aquela pessoa que não tem coragem, não tem ousadia para lutar por aquilo que ele deseja. O tímido é o medroso, é o covarde, é o pacato, é aquela pessoa que não vai abrir o seu próprio caminho com o assim diz o Senhor. É o que nós devemos fazer. Como o profeta nos ensina na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, ele diz: nós devemos abrir, cada um deve abrir o seu próprio caminho com o assim diz o Senhor, entrando com toda a coragem, dizendo: eu vou vencer, não vou perder. Então, os tímidos não vão entrar lá. Os incrédulos também não. Os incrédulos, eles não estudaram
a palavra de Deus misturada com a fé. Os abomináveis também não. Quem são os abomináveis? Claro, são aqueles que cometeram abominação. O que é abominação? É um número enorme de coisas. Mas, por exemplo, a mulher que usa roupa de homem, isso é uma abominação aos olhos de Deus. Os homicidas, claro, mas nós podemos ver que o homicida não é apenas aquele que mata a pessoa, mas como nós já vimos em muitas pregações, o homicida é aquele também, o difamador. Ele mata o nome da pessoa, ele mata a influência. Por exemplo, a pessoa que difama, fala mal do pastor, ou do apóstolo, ou do profeta, ele mata aquela influência divina que o ofício daquele homem teria sobre o cristão. Então, o pastor, o apóstolo, o profeta, o evangelista, ele não pode ajudar a pessoa a chegar ao céu se alguém matar a influência que este servo de Deus tem, porque a pessoa então ficaria olhando para o defeito que este homem possa ter. Haja visto que todos nós temos defeitos, mas você não deve olhar para as falhas do homem, o defeito do homem. Você deve olhar para o ensinamento que ele traz. Você deve olhar para a sua mensagem. Então, os fornicadores também não entrarão lá. O que é fornicação? Fornicação é semelhante ao adultério, porque adultério é uma pessoa que tem uma relação sexual com outra pessoa que não é seu marido, não é sua esposa. Ele é casado, mas ele comete adultério com outra pessoa. Este é o adúltero. Mas o fornicário é aquele que faz a mesma coisa, só que ele é solteiro. Então, uma pessoa que é solteira, ele não comete adultério, ele comete fornicação. E os feiticeiros, os idólatras também não entrarão lá. Quem são os idólatras? O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que você valoriza mais do que Deus. Às vezes, pensamos que não somos idólatras, mas muitas vezes somos. Deixamos de dar a Deus o que é de Deus, porque temos mais amor aos objetos do que a Deus. Às vezes, amamos mais o dinheiro do que Deus. Não entregamos os dízimos, as ofertas, deixamos de ir ao culto, adorar a Deus para fazer outras coisas que julgamos ser mais importante do que adorar a Deus. Então, isso é idolatria. Os idólatras também não entrarão lá. E todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Isto é o que diz o versículo 8. Então, nós não podemos deixar a glória do mundo, os prazeres terrenos, a sedução, o espírito de sedução e aquisição nos prender, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. São os 3 males que prendem ao homem. Então, nós vemos que Satanás tentou isto com Jesus. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Mandou Jesus transformar pedra em pão. Depois, mandou Jesus pular do pináculo do templo. E por último mostrou os reinos, as riquezas do mundo. Olha que Satanás ofereceu
todos os reinos do mundo. E Jesus recusou aquilo. Ele era homem, um ser humano. Ele recusou porque ele sabia que tudo aquilo seria dele, em um futuro. E às vezes, Satanás oferece não todos os reinos do mundo, mas oferece um carro, ou uma casa, ou um dinheirinho a mais, ou um homem, ou uma mulher, alguma coisinha tão pequena, um prazer tão efêmero e passageiro, e a pessoa já cede. Pense nisto. Satanás ofereceu para Jesus todos os reinos do mundo. Você pode dizer, mas ele não aceitou porque ele sabia que tudo vai ser dele mesmo, mas tudo não vai ser seu também? Tudo não vai ser seu também? Jesus Cristo disse em Apocalipse 3, verso 21, Jesus disse, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O que é você se assentar no trono de Deus? Eu lembro, há muitos anos, em uma pregação, eu disse, assentar no trono de Deus não quer dizer que vai ter todas as pessoas que forem para o céu, vai ter uma fila enorme e um anjo com um cronômetro lá e falou, gente, eu sei que todo mundo quer sentar no trono de Deus, é um direito seu, então tá aqui, o trono de Deus é essa cadeira de ouro aqui, mas cada um pode sentar só 30 segundos, porque tem milhões de pessoas na fila querendo sentar também. Não, não é isso. O trono de Deus é o domínio sobre todas as coisas. Deus vai colocar em nossas mãos o domínio do seu reino, como Adão e Eva tinham antes da queda. O profeta fala na mensagem O Éden Satânico que Adão podia falar para a árvore, saia daqui e vá para ali, e ela ia. Ele poderia falar com o vento e o vento cessaria de soprar. Adão tinha um completo controle, completo domínio sobre a terra, porque Deus construiu o Éden, empurrou as montanhas e criou lindas árvores, um belo jardim, um lugar espetacular, esplêndido, maravilhoso, e animais, ali havia grandes pássaros pulando de galhos em galhos, comendo dos frutos, cantando. Adão podia chamar os pássaros e ele viria cantando, arrulhando, pousar no seu ombro. Adão poderia ordenar secretamente e o pássaro iria cantar ali para Eva como uma linda canção de amor, uma declaração de amor de Adão para sua esposa. Adão tinha o controle completo, ele tinha o reino, ele tinha o trono dessa terra. Adão era Deus na terra e Deus era Deus sobre todas as coisas, mas o jardim do Éden Deus deu para Adão. O planeta Terra era de Adão, estava sob o domínio completo de Adão. Então isto foi perdido, roubado com a queda no Éden, mas o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, comprando de volta aquilo que Adão vendeu para a serpente ao ouvir a sua mulher. Então, o que Adão perdeu no Éden, Jesus Cristo comprou de volta para a humanidade no Calvário. Então, é isso que está oferecido para nós. Pense nisto. Paulo disse, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque se você pensar na glória do reino eterno que está reservado para você, então a glória de Deus vai paralisar a glória do mundo.
Mas a pessoa que olha para a glória do mundo, isto paralisa a glória de Deus para ela. Então pense nisto. Ou a glória de Deus vai paralisar a glória do mundo, ou a glória do mundo vai paralisar a glória de Deus para você. E só depende de você. Aquilo em que você põe os olhos, aquilo que você medita de dia e de noite, é o que vai te dominar. Jesus Cristo disse: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Então pense em Colossenses 3, versos 1 e 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.